Graças e paz a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos com mais uma aula, Mais uma EBD online para a nossa edificação espiritual. E a lição que vamos estar estudando domingo é a lição de número 7. Domingo é dia 17 de agosto de 2025. E o tema da nossa lição é uma igreja que não teme a perseguição. Se inscreva em nosso canal, seja mais um missionário para levar essa palavra gloriosa a muitos. Tá? Dê seu like, coloque a sua crítica construtiva e a gente vai procurar melhorar naquilo que for mais eficiente para nossos irmãos, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. O textual da lição nos diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo número 29. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegociáveis. A primeira, a igreja será perseguida, sem sombras de dúvida. E a segunda, Deus a protegerá. Porque uma coisa é a igreja ser perseguida, e só perseguida. E outra coisa é, independente dela estar sendo perseguida, Deus protegê-la, que é o que acontecia aqui, na igreja primitiva. Então, temos a leitura diária, que os irmãos podem ler em casa, e temos a leitura bíblica em classe. Para quem não tem lição, tem Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 25, depois o 32, até o 32, depois o 12, o primeiro ao 5. E temos a nossa introdução, tá? A nossa introdução, que diz assim: desde o início, a igreja enfrenta oposição e perseguição, tá? Por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos, é óbvio, irmãos? Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Há quem diga que o maior preconceito é contra o homossexualismo, é contra as pessoas de cor escura, mas eu vejo um grande preconceito contra o cristianismo. Essa é a grande verdade que não quer calar, não é isso? Vamos lá. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja, Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Isso é uma grande verdade. O primeiro tópico da nossa lição diz assim: os perseguidores, tá? Então, na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor contra a igreja. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, o judaísmo estava perdendo força, não é isso? Então começaram a criar inveja. Essa é a grande verdade. Atos capítulo 5 menciona pelo menos três grupos, os sacerdotes, os saduceus, que era político e religioso, e o capitão do templo, tá? Então os saduceus, quem eram os saduceus? Era um grupo, eles não se consideravam seita, mas era uma da época em que enfrentaram várias vezes Jesus. A gente vai ver os saduceus como público de Jesus. Temos um livro muito bom que você pode se aprofundar mais sobre isso, é esse aqui, O Período Interbíblico, com Enéas Torgnini. Ele vai falar muito bem acerca dessas questões assim, e vai deixar você bem atualizado acerca desse grupo chamado saduceus. Fariseus. Ele vai mostrar aqui pelo menos uns 7 grupos da época de Jesus, em que Jesus teve enfrentamento com eles, porque eles se opunham ao que Jesus pregava. Então, Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente na época, tá? Com grande poder. Alguns vão dizer até que o significado deles significavam advogados da justiça. Era um grupo político e religioso ao mesmo tempo. Eles tinham o apoio dos sacerdotes
e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas, ele era o mais poderoso, ele tinha muita influência. Tá? Esses grupos já haviam tentado atrapalhar o ministério de Jesus, a gente vai ver em várias passagens, né? Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, o comentarista coloca aqui, é bom a gente ler, no capítulo 20, eu gosto de ler para embasarmos aquilo que estamos falando. Tem pessoas que não gostam de ler, né? Capítulo 20, versículo 27 ao 40, ele vai falar alguma coisa, ele vai dizer, ó, os saduceus e a ressurreição. E chegando-se alguns dos saduceus que diziam não haver ressurreição, eles não criam na doutrina da ressurreição. E tinha outras questões também que eles tinham pensamentos diferentes e linhas diferentes daquilo que Jesus falava. Perguntaram-lhe, dizendo, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. Eles colocam uma história aqui para ver se Jesus vai se embaralhar. Tá? E o primeiro tomou mulher e morreu, sem filhos. E o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Olha, todos eles morreram e não deixaram filhos. Tá? Aí, e por último, depois de todos morreu também a mulher. E agora? Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhe, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamentos. Aqui Jesus quebra aqui uma heresia braba que tem de alguns segmentos ainda por aí, que acreditam que no céu teremos filhos de anjos pequenininhos ou deuses pequenos. É absurdo, né? E Jesus vai dizer que nem se casa não se dá em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá bom? E que os mortos hão de ressuscitar, também os mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. Eles queriam testar Jesus. Tá? Então era um grupo que era bem resistente e tinha uma influência muito grande no período de Jesus, né? No período também lá já da igreja primitiva, depois de Cristo. Então os anciões eram líderes judaicos influentes, né? Representando tanto aspectos religiosos quanto políticos. Havia muito essa questão mesclada, né? Mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos, capítulo 4, versículo 1, era um sacerdote de nível inferior, tá? Mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça. Por quê? Né? E fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Porque impedindo a pregação do evangelho, impedia o crescimento da igreja. Então, no que a igreja crescia, eles enfraqueciam e a igreja começava a ganhar poder, começava a ganhar vez, começava a ter influência. Né? Então, o segundo subtópico da nossa lição diz assim, esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas, tanto religiosa, né, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça ao judaísmo, porque enfraquecia o judaísmo, quanto política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus, né? E aí eles iam perder vez. Então ficaram preocupados e começaram a criar estratégia de frear a igreja, de diminuir o curso da igreja. E hoje não fazem isso também. Então, letra A do segundo subtópico. Na esfera religiosa, por exemplo, Lucas registra que os religiosos judeus
prenderam os apóstolos, Atos 5, 17 e 18. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, né, operação de maravilhas, ganhavam mais e mais admiração popular, ficavam popular, então o povo estava com eles. Né? E isso é ruim para os políticos, isso é ruim para aqueles que querem a influência para si. Ganhavam mais e mais admiração popular, Atos 2 e 47 vai falar isso. Muitos já haviam aceitado a fé, Atos 4 e 4 vai dizer isso. Esse número continuava crescendo, Atos 5 e o 14. Então, a inveja começou a crescer. Né? Todo grupo que cresce, que Deus abençoa, ou que há a mão de Deus, ou que há uma operação, uma operação de maravilha que as pessoas veem, então chama a atenção, atrai as pessoas. É isso? Então, ó, a inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo se enfraquecia, né? Farisaico, ele regredia, ele diminuía. Letra B. Na esfera política, por exemplo, em Atos 12, o primeiro e 5 ao 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política, na esfera pública. Ali o rei Herodes, um dos governantes que representava o Império Romano, lá na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro. Veja que coisa séria. Agora, só que Herodes teve muitos, né? Herodes, né? Teve bem mais do que um. Teve o tetrarca e teve outro. E esse Herodes aqui, eu quero passar essa informação para vocês, é o Agripa I, filho de outro irmão de Antipas chamado Aristóbulo. Portanto, ele era neto de Herodes o Grande. Ele era neto de Herodes o Grande. Foi o governador da Galileia até 44 depois de Cristo. Foi ele quem mandou executar Tiago, filho de Zebedeu, e determinou a prisão de Pedro em Atos, capítulo 12. Logo depois foi ferido. Esse mesmo Herodes que fez isso, ele foi ferido mortalmente por um anjo do Senhor e morreu comido pelo vermes. Versículo 19 ao 23. Veja que coisa séria. A igreja era perseguida, mas também ela era protegida. Aí a gente vai ver o agir de Deus de várias formas aí na igreja primitiva. Por isso que não era Atos apenas dos apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo. É isso? Então vamos lá. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, queria com isso aumentar o seu capital político, né? Chamar a atenção perante os judeus que se opunham à igreja, mas não sabia ele que o que estava pior estava sendo preparado para ele, né? E Deus fazendo coisas maravilhosas no meio da igreja e extraordinária, como a gente vai ver aqui na continuidade. Então, no terceiro subtópico, a igreja enfrentará oposição. Sempre a igreja vai enfrentar oposição. Quantos hoje têm tentado colocar uma mordaça na nossa boca para não falarmos, criando leis absurdas, leis de prioridades, né? Dando prioridade a um e excluindo o outro, né? E isso tem causado muito esfriamento, né, por parte de muitos e tem freado muitos. Essa é a grande verdade. A gente precisa avançar sobre isso aí com sabedoria, poder de Deus e sem temor, né? Sem temer e sem temor, sabe? Certo? Dessas coisas, crendo apenas e temendo ao Senhor. Então, isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado por muitos. Olha, quem quiser viver uma vida piamente com Deus vai ser perseguido. A igreja que procurar ser uma igreja bíblica, ela vai ser perseguida. Com certeza, ela vai ser perseguida de um jeito ou de outro. Tá? Então, a perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja, calar a voz da igreja. Isso não pode acontecer, minha gente. Precisamos ter muito cuidado com essas coisas. Você vê hoje aqui, a gente não tem essa perseguição toda no Brasil e tem, de certa forma, política e através de algumas leis, né, sutis e muitas outras questões que a gente estudou até uma lição maravilhosa sobre as sutilezas do diabo. E isso tem acontecido. Mas existe a igreja nossa que é perseguida na janela 10x40 e nunca deixou de ser perseguida. Né? E a gente precisa orar pelos nossos irmãos, não para Deus tirar eles de lá, mas para Deus protegê-lo, para Deus continuar usando eles e que outras vidas cheguem aos pés do Senhor Jesus Cristo.
Segundo tópico da nossa lição, a igreja protegida. Essa parte é a parte boa, né? Um anjo de Deus. Veja bem que a gente está no Novo Testamento aqui, mas a gente vai ver a atuação dos anjos de Deus de uma maneira nítida no período da igreja apostólica. Então, Lucas destaca que, em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos, capítulo 5, versículo 19, vai falar isso. Então, a igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Isso é bom, né? Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro. Pedro estava dormindo, o anjo chegou, Pedro aparentemente estava dormindo ainda, mas a Bíblia vai dizer que o anjo foi seguindo, Pedro foi seguindo com ele, e quando vê, Pedro já tinha saído da prisão, passou por portas fechadas, provavelmente, e estava lá, naquela casa lá, onde a menina, ela teve que... falou que Pedro estava na porta, né? E os crentes não acreditaram, mas estavam orando pela libertação de Pedro. Então, veja bem, a igreja não era apenas perseguida, mas também era protegida. Você vai ver esse ato, um ato sobrenatural aí de anjo de Deus. Você vai ver também com Filipe, a Bíblia diz que ele foi transportado de um lugar para outro, né? Você vai ver também na missão da casa de Cornélio, Deus fala com Cornélio, em missão, né? E com o apóstolo Paulo em alto mar. A gente vai ver também isso em Atos, capítulo 27, versículo 23 ao 24. Então, queridos, a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus, capítulo de número 1 e versículo 14. Segundo subtópico do segundo ponto, a intercessão da igreja. Atos 12 e o 5 diz que a igreja fazia contínua oração. Você vai ver aí a importância da oração. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Deus enviou o anjo, óbvio, mas a igreja estava orando em contínua oração e Deus enviou um anjo, tá? Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro se isso não tivesse nenhuma relevância. Claro que tinha relevância, né? Mas a gente vai ver aqui que é evidente que Deus é soberano e que age como quer e quando quer. Claro, a nossa oração não vai mudar a soberania de Deus no sentido do poder de Deus absoluto, da sua vontade absoluta, mas Deus tem sua vontade permissiva, né? Deus tem sua vontade permissiva. E tem coisas que Deus vai permitir, mas tem coisas que Deus não permite, tá? E a oração, ela move o coração de Deus, ela move. Então, olha, a Bíblia diz que Deus ouve a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, tá? Deus não ouve o pecador, mas todo aquele que se arrepende. Então, ó, é evidente que Deus é soberano, né? A gente vai ver aqui que age como quer e quando quer. Por exemplo, Tiago morreu, irmão de João, né? Certo? Mas há uma explicação no texto para isso, do porquê Tiago não foi libertado, enquanto que Pedro, Deus libertou. Então, contudo, esses eventos certamente causou um impacto na igreja, tá? Levando a orar ainda mais fervorosamente. Eu estou até lendo um livro muito bom e aconselho os irmãos a ler, Por que Tarda o Avivamento? Muito bom sobre a oração, a importância de orarmos. Muitas vezes dizemos que oramos, mas mentimos, não estamos orando, precisamos orar, tá? E se estamos orando, precisamos orar um pouco mais. E se estamos orando um pouco mais, então precisamos orar continuamente, orar e sem cessar, Paulo vai dizer. Então, contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Então, Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro, como a gente já falou aqui, como foi essa libertação, né? De uma maneira sobrenatural. Terceiro subtópico do segundo ponto, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu, a gente vai ver, tá? Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias, tá? De Damasco, orando pela cura dele, que ele tinha ficado cego, né, por 3 dias.
E os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. E isso acontecia, Atos 8:15. Então não podemos subestimar o poder da oração. Tá? A oração pode muito em seus efeitos. E aquela frase continua atual como nunca. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca comunhão, pouca autoridade. Ele vai dizer, eu vos dei autoridade, mas através do quê? Da oração, da comunhão, tá bom? Então, o terceiro subtópico da nossa lição. A igreja destemida, ou seja, testemunho com poder. A igreja tinha testemunho com poder. Você está testemunhando as coisas de Deus com poder? As pessoas podem ver Deus na sua vida? As pessoas podem se espelhar na sua vida? Você é a Bíblia que o mundo lê? Olha aí, vamos ver. Então, a igreja destemida, ela testemunha com poder. Eles sim poderiam dizer que eram testemunhas de Cristo, diferente de um grupo hoje que se denominam testemunhas de Jeová. Eles viram, eles estavam com Jesus, andaram com Jesus. Então, olha, tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé, né? Mal saiu da prisão e já começou a testemunhar de sua fé de novo. Por quê? Porque importa obedecer a Deus e não aos homens, tá? De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Lembra? Capítulo 1, versículo 8 de Atos? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores como Atos do Espírito Santo. Porque apesar de nem em algumas partes o nome do Espírito Santo ter sido mencionado, ele atuava 24 horas, estava atuando ali na vida da igreja, com dons, com realização, com operação de maravilha. Então, ó, vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Capítulo 1, versículo 8 vai deixar claro isso, né? De Atos. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Tá? Segundo subtópico e último do terceiro ponto. Convictos de sua fé. Lucas registra, queridos irmãos, a ousadia do testemunho de Pedro em Atos 5:29, né? Eu acredito que é o nosso próprio texto áureo, né? Porém, respondendo Pedro, aos apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, tá bom? Então, olha, convictos de sua fé, convictos de sua fé. A mesma referência também é muitas vezes usada para... A mesma referência é usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. Veja bem, a Bíblia diz no livro de Romanos que toda autoridade é constituída por Deus, e não há autoridade que Deus não tenha constituído. Porém, até quando devemos obedecer às autoridades? Até enquanto ela não venha criar ordens, tá? E determinações que firam os princípios espirituais estabelecidos na palavra de Deus. Né? Uma grande verdade é essa de muitos acontecimentos. Vocês sabem que hoje tem até igrejas de pessoas que são do mesmo sexo. E já houve leis e já houve pauta, né, de leis para ser aprovada que um pastor deveria casar pessoas do mesmo sexo. Se uma lei dessa de repente é aprovada, o pastor não deve fazer isso biblicamente. E agora? Ele vai obedecer aos homens ou a Deus? Aí a gente fica com Pedro. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então essa autoridade, mesmo ela tendo sido constituída por Deus, ela agora está indo de encontro à palavra de Deus. E quem vai de encontro à palavra de Deus, vai de encontro a Deus. Jesus é o verbo, é a palavra. É o logos de Deus. Quem vai de encontro a Jesus, vai de encontro a Deus. Vai de encontro à sua palavra. Tá? Então, o que acontece? Importa obedecer a Deus e não aos homens. E a gente não está muito longe dessa realidade, não. Já tem muitas outras pautas sendo colocadas lá no plenário, lá para ser aprovada, né, no Congresso.
tá bom? Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos use, que eles não possam poder calar a voz da igreja, que a igreja continue avançando, falando de Jesus. Ó, as pessoas falam de Maomé, falam de Buda, falam de outros, aí ninguém diz nada, mas se falar do nome de Jesus, incomoda o inferno, incomoda as autoridades, incomoda instituições, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do arrebatamento. Então, se você é a igreja do arrebatamento, eu sou a igreja do arrebatamento, continuemos falando a palavra de Deus, independente do que venha acontecer, independente do que viemos enfrentar. Então, de fato, isso está em foco hoje, né? Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte da sua natureza e essência. A prova é que Deus vai e liberta Pedro. A prova é que Deus vai e envia um anjo. Se Pedro tivesse desobedecido, né, não seria atendido. A gente vai ver outros casos na Bíblia em que as pessoas, até a gente conversou sobre isso, falou sobre isso na lição passada, né, que foi falando de ser conveniente com a mentira, e a gente viu casos que as parteiras mesmo preferiu obedecer a Deus, temer a Deus, do que ao faraó lá. E temos outros casos e outros. Então, importa obedecer a Deus, tá? E não aos homens, quando é deste caráter aqui, deste nível de situação, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal, e que possamos prosseguir firme, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, tá? A conclusão diz assim: vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não é exceção. Ninguém gosta de ser perseguido, não é verdade? Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Jesus vai dizer, né, em João 16:33, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Assim como Ele permitiu a perseguição à igreja primitiva, mas também protegeu, Ele também nos protege, Ele também nos livra. A gente vê casos aí de vários missionários que Deus tem dado vitória, que Deus tem dado livramento, que Deus tem se utilizado deles para o bem maior da obra. Então, que Deus os abençoe, meus amados irmãos, ajude. Se inscreve em nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, canal Palavra da Vida. Faça sua crítica construtiva e a gente vai estar lá para responder. A próxima lição, depois da de domingo que vem, será a lição número 8, que vai ter por título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Amém? Então, irmãos, o importante é que eu diminua e que ele cresça. E lembre-se disso, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Abençoa cada um que estão nos ouvindo nessa manhã, tarde ou noite. Se utiliza da vida de cada um deles, Pai. Entra nessa família com saúde e restauração, com graça, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe e até a próxima.